Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula de História. Quarto capítulo, Outros Espaços para a Política. Na página 134 e 135, nós temos aí 6 personalidades nas quais em períodos diferentes praticaram atos políticos. Nós temos Isadora Faber, Samantha Reed Smith, Malala Yousafzai, Dilan Mahaligan, Yusra Mardini e Iqbal Masih. Bom, as questões aí abaixo, vasculhando ideias. Você reconhece algumas dessas pessoas? Quantos anos você acha que elas têm? Isadora Faber criou o blog diário de classe no qual denunciava as más condições de sua escola em Santa Catarina, no sul do Brasil. Com suas críticas, as pessoas tomaram consciência da situação e pressionaram as autoridades responsáveis para que fossem implementadas condições e melhorias nas escolas públicas. Isso afetou a vida de diversas crianças e melhorou a qualidade de estudo nessas escolas. Já Samantha Reed Smith é considerada a mais jovem embaixadora dos Estados Unidos, pois em meio à Guerra Fria enviou uma carta ao presidente soviético. Logo no início de sua carta, ela parabeniza o presidente pelo seu novo emprego e questiona como ele ajudaria a não haver uma guerra entre os dois países. Malala Yousafzai. Em meio ao conservador governo paquistanês, as meninas tiveram seus direitos à educação restringidos. Malala posicionou-se contrária a isso e criou um blog chamado Diário de uma Estudante Paquistanesa, no qual abordava as dificuldades enfrentadas pelas meninas em relação ao direito à educação no Paquistão, que estava sob o domínio do Talibã. Yusra Mardini, nadadora síria, atualmente mora em Berlim, na Alemanha. Ela se tornou um dos símbolos da questão dos refugiados, pois com várias pessoas tentou fugir em bote inflável para a Europa. Contudo, após o bote furar, lançou-se na água junto com sua irmã e nadou, puxando outros náufragos até o litoral da Grécia, salvando a vida de todos. Iqbal Masih nasceu no Paquistão e com 4 anos foi vendido para o dono de uma loja de tapetes. Lá trabalhou sob regime de escravidão. Após conseguir fugir, tornou-se um dos símbolos da luta contra o trabalho infantil. Dilan Mahaligan tornou-se um dos principais ativistas relacionados aos objetivos do milênio da Organização das Nações Unidas. Aos 9 anos fundou a Lil MDGs, uma organização filantrópica que estimula jovens a se envolverem na luta em prol da consolidação dos objetivos do milênio. Conseguiu mobilizar mais de 3 milhões de crianças e jovens por todo o mundo. Dentre os focos de atuação da organização está a luta contra a pobreza no mundo e a desigualdade social. Para início de conversa, onde fazer política? Onde se pode fazer política? É muito comum que se pense que a política apenas ocorre nos grandes palácios e é restrita apenas aos reis, presidentes e grandes líderes. Mas não é bem assim. Vimos alguns exemplos no início do capítulo de poder político, que estava nas mãos de pessoas comuns. Por exemplo, na organização tradicional indígena. Contudo, vimos outros exemplos em que a política estava concentrada nas mãos de um único indivíduo, como no Brasil durante a colônia e o Império.
Brasil Colônia e Brasil Império. A atuação política está restrita apenas à esfera do Estado? Os personagens citados no início do capítulo são pessoas comuns, como nós, tá? Eles se posicionaram em relação a determinadas situações e passaram a lutar por aquilo que acreditavam, que achavam justos, a fim de melhorar as suas vidas e a vida de tantas outras pessoas. Isso dá-se o nome de ato político. Hoje em dia existem ONGs, organização não governamentais, tá? Onde um indivíduo ou um grupo de pessoas se engajam por uma causa em busca da concretização de um ideal. Essas ONGs, elas não possuem fins lucrativos. Veja exemplos daí de algumas ONGs brasileiras. As ONGs atuam em diversas áreas, por exemplo, proteção aos animais, combate à pobreza, educação, preservação ambiental, entre outras. Suas formas de ação são as mais diversas possíveis. Algumas atuam coletando recursos para repassar àqueles que precisam. Outras atuam mais na divulgação de boas práticas. Exemplos, visando conscientizar as pessoas em relação ao impacto de suas ações. Na página 137, atividade 1. Pesquise uma ONG que atue na sua cidade e responda às questões abaixo. Qual o nome da ONG? Qual é a causa que ela se propõe a defender? E que tipo de atividade ela executa para contribuir com a causa que defende? Então você pode pesquisar na internet, então uma ONG, né, que atua na nossa cidade de Santo Antônio da Platina. Os setores da economia. Primeiro setor, trata-se do Estado em si, as prefeituras, os governos estaduais e o governo federal. Compõe o primeiro setor da economia. Outro nome dado a esse conjunto é setor público. O segundo setor trata-se do conjunto de empresas privadas. Tem como finalidades a obtenção de lucro para seus sócios, donos ou investidores. Já o terceiro setor da economia trata-se do conjunto de organizações sem fins lucrativos, que é o caso do exemplo que estudamos sobre as ONGs, organizações não governamentais. Elas atuam principalmente em pontos que consideram problemáticos na sociedade. Dentre os ramos, podemos citar o combate à pobreza, questões relativas à educação, ao direito dos animais, à proteção, à criança, entre outros. Com isso, nós podemos entender que cada setor apresenta os seus objetivos e propósitos claros. No caso do primeiro setor, trata-se do investimento do dinheiro público, em melhorias para a sociedade em geral. Já o segundo setor atua com o propósito do lucro para os seus investidores e atua com a renda privada. O terceiro setor atua por meio de iniciativas com recursos públicos e privados. Porém, as atividades dessas organizações são disponibilizadas de forma pública à população. Na página 137, espaços de atuação política, nós temos aí a música, as redes sociais, o esporte e textos escritos. A música já foi e ainda é muito utilizada para propagar ideias políticas. O esporte também já foi e pode ser considerado um espaço de atuação política.
Um exemplo é a discussão que alguns atletas e times de futebol levantam sobre o racismo. As redes sociais muito contribuem hoje, atualmente, para organizar pessoas e gerar discussões em prol de uma causa. Então, os textos escritos já foram e ainda são e podem ser utilizados para criticar modelos políticos e injustiças sociais. Na página 140, leia o texto. Ponte Preta, Clube Campineiro, quer ser reconhecido por colocar em campo o primeiro negro do futebol brasileiro. Responda às questões abaixo. Por que o fato de Miguel do Carmo ter jogado no Ponte Preta foi um marco na história do futebol? Porque até aquele momento era proibida a participação de negros e pobres nas partidas de futebol. Então, o futebol era somente para a elite. Letra B. Qual foi o ato político da Ponte Preta ao escalar Miguel do Carmo em seu time de futebol? Bom, a atitude da Ponte Preta contribuiu para a igualdade de direitos dos negros no meio do futebol, sendo inseridos no esporte. Número 2. Leia o texto e, com base nele, responda às questões. Esse texto conta um pouco da história de uma importante ONG brasileira. Qual é o nome dela? Então, de acordo com o texto, tá? Temos aí a ONG SOS Mata Atlântica. Identifique a causa pela qual essa ONG propõe lutar. Então, a ONG SOS Mata Atlântica se propõe a lutar pela preservação ou área remanescente da Mata Atlântica no Brasil, pois se trata de um dos principais biomas mais ameaçados na atualidade. Na letra C, pesquise que tipo de ação o SOS Mata Atlântica executa em benefício de sua causa. Bom, campanhas como, a preservação, ações educativas e conscientização sobre a importância da preservação do meio ambiente. Continuando um passo a mais. Leia a reportagem sobre o aumento do número de animais abandonados no Brasil. Aumenta em 70% o número de animais abandonados. De acordo com o texto, responda as questões. Letra A. Você acredita que essa situação pode ser mudada? Que soluções você propõe para melhorar essa situação? Então, essa resposta ela é pessoal. Que medidas devem ser tomadas em relação aos animais que já estão na rua abandonados? A atividade 2 você vai fazer em uma folha à parte. Siga as instruções e faça o que se pede. Dessa forma, encerramos mais uma aula de história. Fiquem com Deus, um beijo a todos, tchau, tchau!